Quando ele for olhar para uma tese de uma startup ou um empreendimento social ou ele tradicional, o que o investidor precisa ter em mente? O que ele precisa olhar? Quais são as métricas, a jornada, o plano? O que ele precisa olhar para olhar para aquele déficit assim, caramba, eu vou investir naquilo ali porque tem futuro. Eu conecto um pouco com o que a gente estava falando antes, para fazer essa transição em relação ao que tem por ser feito no Brasil. Desde que comecei a me conectar com o mundo do impacto, advogo e defendo que no Brasil, assim, se você pensar em ter impacto relevante no mundo, o Brasil é um dos melhores lugares disparados para você atuar. Primeiro que a gente está entre as grandes populações mundiais, com as menos complexidades políticas e culturais que você tem na China, na Índia, na Rússia, nem se fala agora com todo o contexto, né? Você pensando aí especificamente nos BRICS, né? Na África do Sul, que também tem outras complexidades e outro tamanho. Então, quando você pensa em problemas sociais para serem resolvidos, o Brasil é o paraíso. Quando você desdobra dessa perspectiva de Brasil, onde você consegue ter altíssimo impacto, com altíssima abrangência pelo tamanho do país, vira um laboratório para desenvolvimento de soluções muito interessantes. E aí você vai começando a identificar oportunidades específicas, né? Pegando aqui a nossa indústria em relação ao consumo de energia. Quando você estuda a perspectiva da explosão de consumo de energia no mundo, tem naturezas diferentes. Enquanto no Brasil você tem um decréscimo de consumo de energia pela indústria e um aumento pelos serviços, pela área dos médios varejos, serviços e principalmente consumo das famílias, quando você entende o problema e consegue trazer para uma realidade local, as oportunidades aparecem. Então, existem estudos que mostram que a explosão do consumo no Brasil nos próximos 30 anos, até 2050, 25, 26 anos, vai se dar no consumo das famílias, não na indústria. Por quê? Porque a indústria já olha para isso com lupa, já tem um processo de eficiência energética ali dentro e, né, você vai ter, por exemplo, um incremento de 93% no aumento de demanda de consumo de ar-condicionado, porque uma parcela enorme da população está fora desse acesso. Você tem 20 milhões de famílias que ainda cozinham a lenha, porque o gás é muito caro. Então, seria uma série de oportunidades. Tem 1 milhão de famílias que não têm nem acesso à energia. Pois é um nível de universalização grande quando você pensa em 210 milhões de pessoas, mas a questão não é só o acesso à infra, é o custo. Às vezes o cara tem energia, mas a energia é para ligar a luz, ele não tem para ar-condicionado, ele não tem para cozinhar. Então, a explosão da demanda no Brasil vai vir a partir do consumo das famílias. Então, quando você junta essa lógica da dimensão com a perspectiva de impacto, eu acho que são pontos interessantes para olhar. E eu colocaria um terceiro pilar que tem direcionado muito os meus esforços.